que é que te cativou para começar a ler os livros, a ver os filmes, se calhar, ou o que é que puxou primeiro, se foi os livros ou os filmes, e como é que chegaste ao canal? Muito bem, então, eu sou Inês Anacleto e faço parte do TT, que é o Tolkien Talk. Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou aqui para vos trazer um conteúdo muito especial. Em setembro de 2023, fui convidada pela Planeta de Livros, a editora de Tolkien aqui em Portugal, para estar presente no programa Curto Circuito da SIC Radical. O Curto Circuito é um talk show onde os convidados falam sobre vários temas da atualidade, sendo a audiência um público mais jovem. A SIC Radical é um dos canais irmãos da SIC, que é um dos maiores canais generalistas de Portugal. Eu fui ao programa com o objetivo de falar sobre, adivinhem, J.R.R. Tolkien, pois a Planeta havia lançado recentemente O Hobbit e a série Os Anéis do Poder tinha acabado de estrear. Eu quero agradecer à Planeta de Livros, como sempre, pela confiança, à Rebeca por me ter acompanhado, à Maria e ao Ricardo, que eram os apresentadores, e à Rita, produtora do programa, por me terem recebido. E é claro, agradeço também, como sempre, ao TT e a todos vocês. O programa foi ao ar a 11 de setembro, um domingo, às 10h30 da manhã. Agora, apresento-vos aqui a minha participação no programa. Espero que gostem. PS, peço desculpa pelas frases que vão aparecendo no rodapé. E vocês vão ver porquê. A Inês vai-nos ajudar em questões de gramática, em questões de semântica, ou então vai-nos falar sobre o livro Hobbit. Das duas uma, o que é que preferes? Prefiro o Hobbit. Ok, obrigada Inês. Inês Anacleto, youtuber, bem-vinda aqui ao Curto Circuito. Obrigada pelo convite também. Obrigada a nós. Só dar aqui um pequeno contexto. Queres dar contexto? Não, prefiro que deixes tu. Pá, eu agora estou um bocado nervoso. Eu gosto Queres muito dos que eu Anéis. Queres contar? Não, preferi que fosses tu. Ok, eu conto. Então, basicamente, só para perceber aqui, para a malta que não sabe, estamos a falar de Tolkien, que é um escritor que já não está cá, já está morto. Está morto, mas é um escritor com mais sucesso de todos os tempos. Sim, pode ser um bocado discutível, mas pode sempre... Estás a discutir isso à frente da Inês. Ora, peço Um dos, desculpa. vá, vamos- Um dos mais aclamados, e agora vai haver uma celebração, está a haver uma nova série na Amazon Prime, o Senhor vai ser basicamente Os Anéis de Poder, e tu vais falar um bocadinho disso, se não estou enganado, e também como é que tu chegaste a este universo de Tolkien. Também tens um programa chamado, que colaboras no canal Tolkien Talk. Agora falar, Inês, explicar um bocadinho, primeiramente, como é que tu chegaste a este universo, o que é que te cativou para começar a ler os livros, a ver os filmes, se calhar, ou o que é que puxou primeiro, se foi os livros ou os filmes, e como é que chegaste ao canal? Muito bem, então, eu sou Inês Anacleto e faço parte do TT, que é o Tolkien Talk, e eu cheguei ao Senhor dos Anéis como muita gente, se calhar, da minha geração chegou, que foi através da trilogia do do Peter Senhor dos Jackson. Exatamente, eu em 2001 tinha 6 anos, portanto ainda era... Então aos 6 anos tu ainda estavas já a querer o Senhor dos Anéis? Então, o filme saiu em 2001, no ano a seguir, 2002, saíram os VHS, e foi aí, devia ter 7 anos, que eu vi o filme em VHS e desde aí que tenho acompanhado sempre, ou seja, depois saiu o segundo, saiu o terceiro, e era aqueles filmes que nós víamos sempre em casa, eu, o meu irmão, os meus pais, e depois eu não fui logo para os livros, eu comecei a jogar os jogos que saíram sobre os filmes, aquele Battle for Middle-earth, que era de estratégia, As Duas Torres, O Regresso do Rei, então eu gostava muito de jogar aos jogos. E o que me cativou nos jogos havia lugares e personagens que não estavam nos filmes. Então eu perguntava, será que estes lugares e personagens foram criados para os jogos? Ou se eles existem mesmo? O que é que há por trás disto tudo? Então eu não sei se vocês se lembram naquela altura em que não havia Wi-Fi, era aquelas pens da TMN e sim. TMN, onde é que isso já vai? que a gente punha nos computadores. Muito limitado, aquilo tu ias ao Wi-Fi e aquilo esgotava-se tipo numa hora. É verdade. Ias ao Cybercafé. Exato, aquilo no instante ficava sempre lá fora, recebias aquela notificação de E então eu usava a minha net para ir procurar sobre esses lugares, sobre esses personagens. Eu apontava num caderninho tudo quando estava a jogar e depois ia para a internet, sentar-me à frente do PC. E depois aí é que eu comecei a ver, Há livros. Eu sabia que havia livros, mas deixa-o estar aí. E eu quando descobri que havia... Alguém tem o Senhor dos microfone Anéis- de mão? Se alguém tiver... Precisas do microfone de mão, Ok. afinal. Desculpa estar-te a interromper. Não faz mal. Mas podes continuar, foi assim um bocado... É só uma questão técnica. Ok. Então, pronto, eu comecei a ir à internet, fazia as pesquisas e vocês estão a ver quando estão na Wikipédia, super fiável, não é? Em que clicam no link, abre outro link e esse link, essa página tem 1001 links, então vocês abrem páginas e eu pensei, eu preciso de ler os livros, eu preciso de ler a fonte disto. Então, na altura, eu tinha o quê? Pá, aí uns 14, passou alguns anitos, 13, 14 anos, comecei a ler O Senhor dos Anéis, fiquei fascinada. Há muitas pessoas que se queixam de Tolkien ser muito descritivo. Mas tu gostas? Eu não fechava os olhos porque estava a ler, né? Mas vocês estão a ver quando vocês começam a imaginar para dentro e imaginam cada detalhe da escrita do Tolkien. Eu fiquei estupefacta
pensava assim, porque é que eu não li isto antes? Então foi Senhor dos Anéis, foi Hobbit, foi Silmarillion e... Então leste todos? Já li praticamente todos, sim. Há Ok. muitos que eu tenho ali na estante que estão só pronto, à espera de serem lidos, mas basicamente as obras de Tolkien eu já li praticamente tudo. Porque nós pensamos só existe o Hobbit e o Senhor dos Anéis, mas Tolkien escreveu muito mais para além disso, porque ele, quando morreu em 63, o filho dele, o Christopher Tolkien, ele ficou encarregado do trabalho do pai Sim, dele. sim, sim. Então ele foi publicando tudo postumamente e agora, ainda este ano, vamos ter um livro novo, que é o The Fall of Númenor, que é sobre a Segunda Era, pronto, está um bocadinho relacionado com a série, que são escritos do Tolkien, que se vão ser juntados nesse livro que fala só sobre a Segunda Era. Então, basicamente, Tolkien deixou muitos escritos por aí, porque para ele criar a Terra-média era muito mais do que escrever livros, era o trabalho da vida dele. Então, ele estava sempre a escrever, ele mudava a história, ele ia aqui, mudava aquilo que já tinha escrito há não sei quantos anos atrás, então aquilo era um trabalho de uma vida. Então, é daí que têm vindo a sair esses livros que nós temos até os dias de hoje. Entretanto, o Christopher Tolkien já morreu em 2020, mas temos outros Tolkienistas, que é o que se chama o pessoal Sim, sim, sim. de Tolkien, né? Desconhecia. Uau. Tolkienistas, yeah. Então é daí que têm vindo a sair livros. Eles pegam nos escritos do Tolkien, né? Juntam e fazem uma introduçãozinha, notas, e temos tido até à data sempre livros novos. E para quem não sabe, isto é apesar de serem livros, ele criou todo um universo, Exatamente. porque ele criou mesmo uma língua, havia toda uma ideia, ele fazia mapas, ou seja, era mais do que só escrever livros, era uma exato. construção do universo. E é interessante, por exemplo, o Hobbit, pelo menos contaram-me, isto aqui é street knowledge, digamos, que me contaram Lenda urbana. Sim, uma lenda urbana que diziam que ele primeiramente escreveu os livros, o Hobbit, como fosse um conto infantil para o filho. Depois, mais tarde, ou seja, ele escreveu o livro para o filho, depois é que disseram, pá, algum amigo dele teve a oportunidade de ler isso. Não, isto é muito bom, pá, isto é miúdo, tens tudo, pá. Tu confirmas, Inês? Exato. Então, o Tolkien, ele começou mais ou menos a escrever sobre a Terra-média na altura da Primeira Guerra Mundial. O Tolkien tinha lutado na Batalha do Somme em 1916 e depois ele sofreu de febre das trincheiras e ele teve que voltar para a Inglaterra. E foi nesse período que ele começou a aprofundar-se um bocadinho nas lendas da Terra-média. Só que eram lendas que não tinham nada a ver com o Hobbit. Ele começou a contar aos filhos uma história de um Hobbit. Ele tinha encontrado essa palavra e um dia estava a corrigir exames, que ele era professor em Oxford, e um dia escreveu numa página: "In a hole in the ground there lived the Hobbit." Num buraco no chão vivia um Hobbit. E ele assim, ok, vamos começar uma história sobre Hobbits. E ele contava a história aos filhos, como tu tinhas dito. Ele contava, e até mesmo quando ele tinha contado uma coisa no dia anterior e mudava no dia a seguir, quando estava a contar a história aos filhos, eles corrigiam o pai: "Pai, olha que não é isto, não é assim, é diferente." E daí depois, lá está, é que se viu o potencial que o Hobbit tinha para ser lançado enquanto livro, e foi aí que os Hobbits foram puxados para a Terra-média, onde não havia Hobbits de todo. Tanto que depois do Hobbit ter saído, começaram a pedir uma sequela, que foi daí que surgiu O Senhor dos Anéis. Só que o Hobbit, lá está, ao início, como não era uma história para fazer parte da Terra-média, no legendário, que é o que nós chamamos a mitologia de Tolkien, o Tolkien teve que... Ele até reescreveu o Hobbit para encaixar melhor na Terra-média, e depois daí é que surgiu O Senhor dos Anéis. Então és uma ótima contadora de histórias, tu podias ser tu a escrever. a escrever. Agora foram lançadas novas edições dos livros. Estas não é, aqui Inês? com as capas da série, Podemos mostrar? Sim. É fantástico. É isso, estão muitas giras as capas. Eu vendo muito por capas também. Tu gostas, também te aliciam as capas? Também. Sim, Mas há aquela são- frase, não julgar o livro pela capa, mas... Eu julgo o livro pela É assim, capa. pelo Tolkien a com uma gente boa compra só capa. por saber que é Ei, Tolkien. grande Exato. Então, separador, pá. Olha, tu fizeste uma tese de mestrado. não, calma, estou a trabalhar nisso. Ainda não não, está não feito. estás. Calma, A deixar digo para Estás a dar. fazer a tese de mestrado. Vou começar agora. Alguma coisa na tua vida não está relacionada com Tolkien? Tipo, o teu marido ou namorado ou namorada veste-se de Tolkien também? Não, ele gosta, mas ele não gosta assim tanto como Não, agora deveria, imaginei, não é? tipo, cosplay. O meu Não, cão, não. eu partilho até, o meu cão chama-se Gandalf, eu por acaso. Estás a falar sério? Chama-se Gandalf. A sério? Sim, agora mostrar uma foto. Agora tens de mostrar. Ele tem assim uma barbinha branca. É cinzento? É, Quer ver? Eu adoro que às vezes... Ah, é porque ele lindo. é assim, Não, por acaso o meu cão e não me chama-se deixa Mickey, passar. então- Ah, Mickey! A Nada. única coisa que podia ter o nome de Senhor dos Anéis, não tem. Ok, da cá Já para- estás a ver a série, já começaste a ver a série. Esta série que custou 400 milhões de dólares, a sua produção. Foi a série mais cara. Mais cara de todos os tempos. Estou a dizer que tudo é o melhor de todos os tempos, mas é a série mais cara de todos os tempos. Não, de isso é facto. facto. Sim, sim. Exato. Não é Já hiperbolismo. começaste a ver? Então, eu fui à Premiere em Londres. Epá, a gente com sorte. Pela Amazon. Fui, Está então, na Amazon Prime. Exato, a série estreou no dia 2 de Dia 2. madrugada. Eu fui na terça-feira à tarde, estive na Leicester Square, na passadeira vermelha, tirei fotos com os atores. E foste tive- roubar o anel também, porque tu tens o anel ao peito. Exato, trouxe lá, roubei do set. Yeah. Só podia. Tive a oportunidade de ver antes
antes de estrear, depois entretanto já vi mais 3 vezes. Mais 3 vezes. Tudo. Então vi quando estreou na televisão, depois vi para prepararmos uma live para o canal, né? que saiu Obrigada, logo na Faquito. sexta-feira. Pimba. Desculpa, podes. Vi depois quando estreou, vi depois quando estive a preparar a live para fazermos no TT, né? Que saiu logo na sexta-feira. Por isso, quem quiser ver live sobre os Anéis do Poder, a série estreia de madrugada de quinta para sexta e nós fazemos logo a live na sexta à noite. Assim, Ok, super é logo corrido. assim. É assim, tem que ser assim. E depois vi mais uma vez com o meu namorado, pronto, por isso já vi 4 vezes. E como é que tu te sentes? Ou seja, é um universo tão grande, ou seja, há várias reinterpretações, várias novas personagens também. Como é que tu sentes? Ou seja, tens os livros, depois tens os filmes, agora uma série. Achas que, por exemplo, mesmo depois a prequela do Hobbit, achas que é sempre, não ficas como fã, com um certo receio do género, que não é a ideia de profanar algo já criado, não tens um bocado esse receio? Todos nós temos, de facto, e a série da Amazon tem sofrido um bocadinho de hate por causa disso, porque basicamente, só para vos contextualizar, a série da Amazon do Prime Video, né, Os Anéis do Poder, passa-se na Segunda Era. E o Tolkien escreveu a era que ele escreveu menos coisas. Nós basicamente temos o Senhor dos Anéis e nos apêndices, na parte final do Regresso do Rei, tu tens os apêndices, onde falas sobre os calendários, as línguas criadas, os povos. E nesse apêndice tu tens lá a cronologia da Segunda Era, mas tens por anos, estás a ver? Tens uma coisa muito, muito resumida. E basicamente, como os únicos direitos que o Prime Video tem para a série é o Senhor dos Anéis e o Hobbit, eles não podem ir às outras obras cá do Tolkien buscar muita informação. Então basicamente o que eles vão fazer é pegar nessa cronologia e contar uma história dentro dessa cronologia. Ok. Portanto, é sempre fundamental ler os livros. Não, os livros é uma experiência completamente diferente. Ok. Por exemplo, muito do que nós vemos na série é inventado. Eles tentaram, criar alguma lógica. Claro que há coisas que nós concordamos, né, enquanto amantes da obra e pessoas que estudam a obra todos os dias, há coisas que nós concordamos, há outras que não concordamos e que achamos que é desnecessário. Mas temos que pensar sempre, é uma adaptação. Quando os filmes do Peter Jackson saíram, inclusive é o Hobbit, eu pessoalmente não gosto, mas adoro o Senhor dos Anéis. Não gostas do Hobbit? Então posso dizer mal também. Uma vez eu fui ao cinema e saí a meio para ir comer mais pipocas e não voltei. A sério? Mas o Hobbit foi ver ao cinema os 3. E o segundo Mas gostaste? O último ainda foi ver Ia 2 bem, vezes. pá, mas eu gostei porque eu vi a Sherlock, Sherlock, a série, o Sherlock, com o é. Benedict Cumberbatch e o outro, esqueci do nome. O Martin E ele é o Freeman. dragão, o Benedict, e o Hobbit é o ator. Yeah. Olha, muito obrigado por ter Inês, estado foi um connosco prazer. partilhado. Para quem quiser seguir Siga o o canal, canal. é só ir Tolkien Tolkien Talk, Talks. exato. Tolkien Talk nas redes sociais todas. Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, né, que é o E todas principal. as sextas há um novo live sobre o episódio e também Exato. leiam porque ler faz bem. Exato, leiam os livros porque é fundamental Sim, sim. e há sempre muito mais informação e nós temos vídeos quase todos os dias da semana no TT, por isso é tudo sobre Tolkien. só E leiam. Tolkien. Ganda Inês. A melhor série Exato. está Estavas aqui. nervosa, tens Exato. imenso talento para a comunicação. Parabéns. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada.